Então vamos lá. Ele vai sobre a capitalização simples, né? Ele vai dar aqui o seguinte conceito. É aquela que a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial, não incide, pois, sobre juros acumulados. E a taxa vai variar linearmente em função do tempo. Resumindo, a taxa que seria calculada, por exemplo, de um mês, se você quiser saber ela por ano, é só multiplicar aquilo por 12, né? Da maneira bem simplista. Enquanto nos juros compostos, que a gente vai ver lá na frente, a gente vai dar uma trabalhada em situações que vai envolver os juros cobrados sobre os juros. Então, é bem mais interessante. Vamos lá. As fórmulas que nós vamos trabalhar, certo? De uma maneira geral, a gente vai trabalhar a fórmula que a gente vai ter mais utilidade, vai ser aqui, ó, J é igual a C vezes I vezes N. A gente vai entender como fórmula aqui também básica para complemento de informação, M igual a C mais J. E uma terceira fórmula em uma situação específica que eu vou citar, M é igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses, certo? Por que que a gente cita, só para explicar aqui, eu acho que a maioria de vocês lembra, mas só para relembrar, certo? Para explicar aqui, para ficar claro para quem não recorda. O J vai representar sempre o valor dos juros dentro da operação. O C, o valor do capital inicial ou o valor principal, né? Como eu falei no início da aula. O I sempre vai ser a taxa aplicada. O N vai se referir sempre ao prazo, que é o período, né? Você pode dizer aí que o prazo é o período ou a duração da operação financeira, né? Duração da operação. E o montante final é o mesmo que o valor final, né? Ou o valor da conclusão, digamos assim, da operação, certo? Da operação que será trabalhada. Aqui tem alguns exemplos que eu vou trabalhar para vocês. E antes de a gente começar, eu quero explicar uma coisa que. Uma gambiarra, né? Vou chamar de gambiarra, que é o certo. Para a gente definir qual fórmula a gente vai usar. Pessoal, a gente vai ter aqui, como eu falei, essas três possíveis fórmulas, né? A mais simples, e aqui você consegue resolver quase tudo, é essa daqui. J é igual a C vezes I vezes N. Professor, como é que eu sei se eu uso ela ou não? É uma gambiarrazinha, mas que sempre funciona. Aqui a gente tem quatro variáveis, termos não, quatro variáveis. J, que é o juro, C, que é o capital, I, que é a taxa, N, que é o tempo. Se você tiver três dessas quatro, qualquer uma que seja três dessas, pode ser o J, o C e o N, pode estar faltando só o I, pode estar faltando só o N, só o C, certo? Desde que você tenha três. Se você tiver três dessas, esquece o resto, tá? E resolve com essa daqui que vai rolar, que vai dar certo, tá? Ela é a mais simples de se trabalhar, vocês vão ver já isso quando eu começar a exemplificar. Então, se você tiver três destas quatro, nem esquenta, tá? Como é que a gente usa essa daqui, pessoal? Essa daqui a gente só vai utilizar ela numa lógica complementar. Deixa eu trazer aqui para o Excel para explicar isso aqui como é que vai ser. Ela vai dizer que montante, que é o M, né? Vai ser igual ao quê? Ao capital, que é o C, mais o J, que vão ser os juros. Como é que essa lógica aqui se aplica? Pessoal, capital é o mesmo que o quê? Valor inicial. Exemplo, valor da operação, R$ 10.000. Juros cobrados. Juros, vamos supor que os juros ao final da operação foram 2.000. Então, como é que o montante surge? O montante é a soma dos dois, né? 10.000 mais 2.000, 12.000. Aqui é tranquilo de usar. Mas quando você pode vir a precisar dessa situação. Algumas questões, elas omitem alguns dados. Por exemplo, vamos supor que ela não tem aqui, na questão ela não deu capital. Na questão ela disse assim, ó, ao término da operação financeira foram resgatados R$ 12.000, sendo que desses 12.000, 2.000 eram juros. Você corre aqui para a fórmula, né? Você tem os juros que é 2.000, você não tem o capital, certo? Vamos supor que você também não tem a taxa,
e tem o N, que é o período que durou. Aí você faz, eu só tenho o N e o J, eu não tenho nem o C vezes o I, vou correr para outra forma, pessoal. Muitas vezes a informação vai estar oculta, você vai ter que deduzir. Se o montante é 12 e os juros é 2, você vai ter que fazer, antes mesmo de começar a questão, identificar que o capital será 10 mil. Só uma questão de dedução lógica, tá? Como também poderia estar faltando os juros. Você tem o montante, você tem o capital e teria que deduzir que 2 mil seriam os juros. É só fazer um pelo outro, né, que a gente encontra essa diferença. Então, atenção que algumas questões vêm com essa situação. Porém, vamos lá. Quando você vem com um montante, certo? E não É a famosa pegadinha. é a famosa pegadinha, rola direto, né? Quando é que você vai usar essa outra fórmula aqui? Única e exclusivamente quando você não tiver duas dessas informações aqui. Não tem e nem conseguiu deduzir, porque qual é o passo a passo que eu dou a você, ó? Primeiro testa nessa. Não tem quatro, você só tem duas. Veja se você consegue obter a terceira baseado nessa lógica aqui que eu apresentei agora. Cadê? Aqui. Baseado nessa lógica que eu apresentei agora. Também não vai rolar? Não deu certo? Então você já sabe que só restou qual? Essa terceira forma. Essa é a lógica, digamos assim, que você tem que aplicar para saber qual dessas três fórmulas você vai utilizar. Tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Estou com sede aqui de verdade. Deixa eu parar aqui a aula. Leandro, Oi, pode falar. Pode falar.